Hoje é dia 15 de outubro de 2024, terça-feira, dia do professor. Chove em Brasília, temperatura maravilhosa. Nós temos a honra de receber hoje no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o eminente desembargador Álvaro Luiz de Araújo Salles Ciarline, mais conhecido como desembargador Álvaro Ciarline. O desembargador Álvaro nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, é um jovem desembargador. O desembargador Álvaro formou-se em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, a EUDF, em 1987 e concluiu pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil pela ICAT, a EUDF, em 1989. Em 2001, obteve o título de mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília, UNB, e desde 2008 é doutor em Direito, Estado e Constituição pela mesma instituição. O desembargador Álvaro iniciou sua carreira como aspirante oficial da Reserva do Exército Brasileiro, em 1984. E no ano seguinte, como segundo tenente do Exército Brasileiro. Depois atuou como advogado de 1988 até abril de 1994. Tomou posse como juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 15 de abril de 1994, sendo promovido ao cargo de juiz de direito em fevereiro de 1996, como juiz da Vara Civil de Planaltina. Em outubro de 1999, foi juiz da segunda Vara da Fazenda Pública do DF. Alguns anos depois, em 2016, foi convocado para a 5ª Turma Civil e 1ª Câmara Civil. Em 9 de setembro daquele mesmo ano, foi removido pelo critério de antiguidade para o cargo de juiz de direito substituto de 2º grau, sendo designado pela presidência do Tribunal de Justiça para atuar na 3ª Turma Civil e 1ª Câmara Civil. Foi promovido pelo critério de antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com posse em 14 de maio de 2021. Ocupou ainda o cargo de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça entre 2008 e 2009, bem como os cargos de juiz assistente da Presidência e da Corregedoria do Tribunal. Também foi diretor do Fórum das Varas da Fazenda Pública e do Fórum de Planaltina. Além disso, o eminente desembargador Álvaro Ciarline contribuiu para o meio acadêmico como professor nos cursos de graduação, pós-graduação, a partir de 1990. É uma honra, portanto, receber aqui o eminente desembargador Álvaro Ciarline, que vem dar essa entrevista ao programa História Oral do Tribunal. Esse programa vai ficar no canal do Tribunal do YouTube e também haverá transcrição de sua fala, que vai ficar no memorial do Tribunal. Então, seja muito bem-vindo, uma honra para nós receber o eminente desembargador Álvaro Ciarline aqui no programa História Oral. Seja bem-vindo. Desembargador, muito obrigado. Eu fico muito honrado, inclusive em ouvir minha história. Parece que foi esses dias que eu cheguei no tribunal. Olhe quantas coisas já se passaram. O tempo passa, né? Eu me sinto ainda um jovem magistrado. E realmente é um jovem. Mas eu quero dizer da minha honra, da minha alegria, principalmente por ter esse interlóquio com Vossa Excelência, que é uma pessoa que tem um lugar específico na minha vida, porque foi meu colega, foi colega de faculdade do meu pai. Do seu pai. Ronald Maia Ciarline. Estudamos juntos, a faculdade toda. Formaram-se juntos pelo senhor e foram, na sua formatura, tiveram a honra de serem, e portanto houve, quem foi para mim foi
Pontes de Miranda. Cavalcante Pontes de Miranda. Francisco Cavalcante. E que depois foi o padrinho do seu casamento. Foi padrinho do meu casamento. Muito bom. Ele e a dona Minerva, Então, o senhor, na igreja Dom Bosco, no início das ações em Brasília. Quando eu passei no concurso aqui e conversei com meu pai, ele falou assim, vai ser colega do doutor Bellinati, que foi meu colega de faculdade, e começou a falar. E ele foi ao meu casamento em Pois é. 1979, na igreja Dom Bosco. Seu pai estava lá presente. Exatamente. Então, meu pai que foi uma figura marcante para mim. Então, quando eu chego no tribunal, em 1994, eu já o via, já o tinha como um amigo, como uma pessoa conhecida, uma pessoa da família. Né? Isso mesmo. Então, a partir daí, nós temos já há mais de 30 anos esse relacionamento. Portanto, para mim, isso acrescenta um pouquinho mais de alegria a este momento. E você sempre foi um orgulho para o seu pai. Pode ter certeza. E ele para mim. Quantas vezes eu falei com ele e ele tinha a maior satisfação, a maior alegria de falar sobre a sua carreira. Aqui é o anel de formatura dele. Poxa, que beleza. Que ele me deu. Olha só. E eu uso com muita honra. Mas vamos começar a nossa entrevista, desembargador. Nós vamos falar sobre a sua origem, a sua família, depois sobre a sua história acadêmica e, em seguida, sobre a trajetória profissional. Então, vamos começar pela família. Você narrou aqui no seu currículo que você nasceu no Rio de Janeiro, em 1965. Queria que você contasse essa história. Você nasceu no Rio, quando veio para cá, onde que seu pai trabalhava lá no Rio, sua mãe? Na verdade, meus pais moravam em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai. No lado de cá era Santana do Livramento, do lado de lá, Rivera, no Uruguai. E conheceram-se lá. Meu pai, de João Pessoa, na Paraíba, foi muito cedo para o Rio Grande do Sul. E lá ele fez concurso para o Banco do Brasil, foi aprovado e casou-se com minha mãe. Lá, ele já era funcionário do Banco do Brasil, quando casou-se com a sua mãe. Exatamente. Mas ele casou-se no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, exatamente. Mas o seu pai nasceu onde? Qual era o estado dele? João Pessoa, na Paraíba. Ah, ele era paraibano. Exatamente. E a sua mãe também ou não? Não, minha mãe gaúcha, lá gaúcha. em Santana do Livramento. Opa! E no ano de 1964, ele foi chamado à cidade do Rio de Janeiro para desempenhar um trabalho que ele precisava fazer lá e concluir alguns cursos técnicos que ele tinha para concluir no banco, porque depois ele ia assumir um outro cargo. Certo. E minha mãe, quando eles foram para o Rio de Janeiro, minha mãe já estava grávida, talvez de 5 ou 6 meses, e ele concluiu. Então você trabalho. Foi gerado no Rio Grande do Sul. Mas quando concluiu o trabalho, eu tinha 9 ou 10 meses de idade, não tinha um ano ainda. Tá certo. E eles voltaram não mais para Santana do Livramento, mas para uma nova agência do Banco do Brasil que havia sido instalada na cidade de Guaporé, na Serra Gaúcha. Ali perto de Dois Lajados, Bento Gonçalves, Arvorezinha, naquela região. Portanto, a minha primeira identidade, no momento em que eu me descobri como uma pessoa, me identifiquei, eu morava nessa cidade, de Guaporé. E ali eu permaneci até os 9 anos de idade, quando meu pai foi convocado para vir ao Banco Central do Brasil. Precisavam de pessoas na área dele, né, na área de investimento, de financiamento, e ele foi convidado e aceitou. Então, seu pai era do Banco do Brasil e foi convidado para trabalhar no Banco Central. Do Brasil, exatamente. E nós estamos aqui em Brasília desde 1974. 64? 74. Ah, 74. Eu nasci em 75 e estamos aqui 74. Portanto, a minha primeira percepção... Foi quando o seu pai fez o vestibular para Direito. E depois aqui em Brasília ele fez o vestibular. Assim que chegou, fez o vestibular, foi aprovado e foi ser seu colega. Foi meu colega, lá no desde o primeiro dia de aula. Estava lá o CR dele. Mas na época, então ele já era funcionário do Banco Central. Não era mais do Banco do Brasil. Nessa época já era do Banco Central. E trabalhou até os 42 anos de idade, 30 anos de contribuição na época, aposentou-se com 42 anos de idade e foi advogado. Beleza. E aí é que começa essa influência também na minha vida. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela cidade do Rio de Janeiro, tenho parentes lá e sempre visitava a cidade e tudo, mas a minha referência cultural é com a Serra Gaúcha, com o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Bem, então, só repetindo aí a sua idade. Você chegou a Brasília com 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos. 1974. E você foi estudar onde aqui em Brasília? Aqui em Brasília, primeiro, fui estudar em escolas classes, porque ainda não... Meu pai não tinha decidido onde que ele iria matricular os filhos, né?
E fiquei 2 anos em escola pública, escola classe da 304 Sul, depois da 102 Sul. E depois ele, então, obteve lá a possibilidade de fazer a nossa matrícula numa escola particular. E aí concluí o meu ensino básico, o ensino médio e depois, enfim, nessa escola. Quer dizer, a sua carreira estudantil foi toda praticamente em Brasília, Toda né? praticamente em Brasília. Com exceção do primário lá no Rio Grande do Sul. Eu cheguei aqui, eu fiz aqui, a partir da 5ª série Da do quinta primário aqui em Brasília. São quantos irmãos? Ao todo somos 6. Eu 6 sou o quarto. irmãos. Que beleza. Você poderia falar o nome do seu pai, da sua mãe, dos Meu seus pai, irmãos? Ronald Maia Ciarline, minha mãe, Olga de Araújo Ciarline, e meus irmãos, a mais velha Jane, depois Carmen, Rosane, depois Pedro, que é o meu irmão, o homem mais velho, depois venho eu, depois André e finalmente Tiago. O seu pai, ele entrou no Banco do Brasil, depois Banco Central, mas na época ele já era formado, antes de vir para Brasília. Não, antes de vir para Brasília... Ele já tinha faculdade? Não, ainda não. Ele fez direito comigo. Ele fez o direito lá com Vossa Excelência e ele veio a cursar aqui em Brasília apenas, mas lá ele já tinha uma série de cursos. Já tinha curso na área bancária. Ele e depois foi ser professor também. Ele era professor de língua portuguesa na juventude. Então ele é um jovem bastante sofisticado em termos de estudo, um literato, né? Agora, você fez direito e seus irmãos fizeram o quê? Meus irmãos foram para várias áreas, pedagogia, psicologia. Todos moram em Brasília ou moram fora? Não, estão espalhados no Brasil. Espalhados. E tem um irmão mais novo apenas que começou na área de informática e agora concluiu o curso de Direito, que é o Tiago. O Tiago, ele também concluiu, ano passado, ano retrasado, concluiu o curso de Direito e já está advogando. Você é muito parecido fisicamente com o seu pai. Até você me pediu uma fotografia, uma cópia, que eu tenho até hoje lá com o seu pai, Ponce Miranda, direção do CEUB. Exatamente. Está lá no meu gabinete, guardo aquela foto com muita honra. E olhando aquela foto, parece que eu estou olhando você, muito parecido com o papai. Me dizem isso, eu fico muito alegre. Meu pai era considerado um homem bonito, sabe? Eu fico feliz. Se o seu pai era bonito, você também é bonito, né? Posso falar, por aproximação. Mas assim, meu pai é uma figura realmente muito... E minha mãe também, uma figura muito inteligente, uma mulher muito articulada, muito, assim, culta também, né? Mas dedicou-se à criação dos filhos. Certo. E o seu pai partiu para Deus, voltou para Deus em que ano? Em 2017. 2017. Dia 17 de dezembro. A sua mãe é viva? É viva, graças a Deus, e está bem de saúde. Ela está com quantos anos, a sua mãe? Atualmente, ela é de 46, ela está com 78, né? 79 agora. É jovem, né? Porque hoje as pessoas chegam aos 90, na plenitude da vida, viaja e tem toda... Muito bem. Então você fez os cursos aqui no DF e a pergunta que eu vou fazer, por que direito? Porque você foi militar, você vai falar daqui a pouco da carreira militar. Por que você escolheu direito? Inspirado no seu pai? A carreira militar, na verdade... teve alguma outra motivação? Eu, assim como o desembargador Hector, eu fiz o núcleo preparatório de oficial da reserva. Então eu fiz o curso para ser R2, portanto, da reserva não remunerada. E assim que eu fui a segundo tenente, eu fui para a reserva, eu saí. Porque meu pai queria que eu concluísse os estudos de direito para poder advogar. Ele sempre muito preocupado com o meu futuro, ele não queria que eu me perdesse pelo meio do caminho, ele queria que eu advogasse. E então agora o curso, a escolha do direito foi por influência dele. Influência do seu pai. Pelo exemplo dele. Porque ele já era formado na época. Pelo exemplo dele, né? Meu pai foi um homem exemplar para mim. Então, na hora de escolher, na hora de bater o martelo, eu queria uma referência com meu pai. Eu queria fazer algo como ele atuava, né? Eu gostava de ficar perto do meu pai só para ouvi-lo falar. Certo. Um homem culto, erudito, uma voz bonita. Seu pai era uma pessoa super educada, uma pessoa finíssima. Um amante da língua portuguesa e passou esse amor para nós, filhos. E um literato, um homem muito culto. E eu, assim, sempre tive vontade de me espelhar nele, de seguir a vida como ele havia galgado esses passos. E foi uma escolha muito feliz que eu fiz. Porque o direito, assim que eu fiz a primeira aula, IED1, professor José Geraldo,
Olha só. Eu me apaixonei pelo direito e dali eu não larguei mais. Essa é a minha vida, né? É o direito. Essa é a minha vida. José Geraldo de Souza Júnior foi meu professor de introdução ao estudo de direito na universidade e me influenciou muito também. E eu escolhi direito, depois tive a oportunidade de fazer pós-graduação, comecei a lecionar, fiz o mestrado em filosofia, porque é uma outra área de interesse que era do meu pai também, ele sempre me incentivava a leitura de filosofia. Filosofia. E depois isso me levou a um doutorado em direito, já que eu era mestre de filosofia, a UNB teve muito interesse em me ter como aluno. Então você fez a pós-graduação foi na UNB? Na pós-graduação que eu fiz, a especialização foi em processo civil no ICAT, na UDF. Certo, na UDF. E depois o mestrado, eu concluí o mestrado em filosofia em 2001 pela UNB. Em 2005 eu ingresso no doutorado, a primeira turma do doutorado do UNB. Eu tive a honra, a satisfação, a possibilidade de passar no teste de ingresso. E concluí o doutorado em 2008, sob a orientação do mestrado e doutorado do professor Miroslav Milovic. Então você fez a pós-graduação, mestrado, doutorado, foi dar aula. Onde é que você foi dar aula? Eu lecionei primeiro na UDF, depois na UniCeub, depois UNB. Atualmente você continua dando aula? Depois IDP, onde eu lecionei graduação, pós-graduação, mestrado. E atualmente eu estou licenciado desde 2018. Dedicando mais ao tribunal. Eu achei que realmente o trabalho do tribunal já ocupa bastante tempo e já consome bastante fosfatos da minha memória. Certo. E eu resolvi ficar agora mais dedicado ao tribunal. Então eu parei de dar aula, mas continuo estudando, estudo todos os dias. Tá certo. Nós somos eternos estudantes, como dizia o Pontes de Miranda, né? O Pontes de Miranda dizia assim, eu sou estudante de direito. Exatamente. O homem mais inteligente do mundo falava isso. E ele deu um exemplo muito importante. Meu pai começou a me incentivar a leitura do Pontes quando eu estava na faculdade ainda. E me deu a primeira coleção, Tratado do Direito Privado, e me incentivava a leitura. Isso foi muito importante na minha formação. Certo. Né? E ele tinha uma grande admiração pelo Pontes, ele sempre falava do Pontes, citava as frases do Pontes para mim e tudo. Certo. Agora, voltando à carreira militar, você pensava em seguir essa carreira ou foi só um momento, uma questão de momento? Por um momento, quando terminou o meu estágio como aspirante, eu recebi um convite para ir para Agulhas Negras. Porque aí eu faria mais 2 anos e depois ficaria como... Eu teria que abrir mão de ser aspirante. Certo. E voltaria, portanto, a ser aluno lá, né? Cadete. E eu levei eu falei, não, comandante, na época eu falei com o comandante, eu preciso ouvir meu pai, eu não posso tomar essa decisão sem falar com meu pai. Ele falou, de jeito nenhum, você não vai mexer com isso, já foi o suficiente, já teve sua experiência lá e tal, aprendeu muita coisa, foi muito bom e de fato foi Era a visão do seu pai, né? Estava vendo você o filho agora vai se formar em direito e vai seguir a carreira jurídica. Então, ele falou isso, eu obedeci na hora. Eu estava realmente pensando em ir para a carreira militar, mas eu obedeci na hora. E falei, não, meu pai... Aí eu fui para o comando e falei, meu pai desaconselhou, eu não vou desobedecer meu pai numa questão dessa. Tá certo. Mas vamos falar da família. Você tem quantos filhos, Saulo? Tenho 2 filhos. Como é que é o nome dos seus filhos? O meu filho mais velho chama-se Daniel e a minha filha mais nova, Isabela. O Daniel é médico veterinário e a Isabela formou-se em Direito. Formou-se em Direito. Está advogando já, inclusive. Está advogando. Pretende fazer concurso? Não, ela me disse que quer advocacia. Advocacia. Está bem, já está porque instalada. Cada um tem um talento, né? Exatamente. Por exemplo, uma colega ontem, desembargadora aqui, a Sandra Reps, ela me disse, eu vou à formatura do meu filho. Falei, direito? Não, medicina. O filho dela está se formando em medicina. Exatamente. Não seguiu a carreira jurídica, a área do direito da mãe. Mas filha... é assim mesmo, cada um tem um talento, né? Mesmo cada um segue um caminho expectativa, da vida. Né? Verdade. Bem, e os seus irmãos, você me disse que cada um mora numa outra cidade. Eles não moram aqui em Brasília. Eu tenho um irmão que reside aqui em Brasília, o Tiago, mais novo. Tiago. Mas o Pedro também fazer direito, quantos que fizeram direito? Só o Tiago. Só o Tiago. Concluiu. Mas ele está nessa área de direito? Não, ele ainda continua como trabalho na área de informática, que ele é especialista em rede, essas coisas.
mas atualmente está dedicando um pouco mais de tempo também ao direito, começou já a advogar. Certo. E com o tempo acredito que ele deva migrar só para a área jurídica. Está fazendo uma transição. Né? Certo. Os seus filhos têm que idade hoje? O Daniel tem 32 e a Isabela tem 28. Já casaram, já tem netos? Não são casados ainda, não. Estão se preparando aí estão para a ainda vida. se esforçando nas carreiras, né, profissionais. E a esposa também é juíza, né? A Léa Martins juíza. Salles Vamos falar da Ciarrini, minha esposa, é uma juíza, atualmente é titular da Vepera, né? E uma companheira que eu tenho, e com quem eu tenho também dialogado muito. Ela também gosta de filosofia, gosta de metafísica. Então o senhor desembargador imagina como são os jantares lá em casa. Né? Opa! As conversas são muito animadas. Né? Não falta filosofia, né? Não falta. Ela gosta muito, ela é uma estudiosa também, tem uma visão muito apurada sobre todos os temas do direito. Quando eu falo no assunto de direito civil... E uma grande juíza. E uma grande juíza, realmente eu tenho por ela uma admiração. Além de ser marido e ser companheiro, e ela é minha companheira, há uma consideração, uma admiração muito grande pelo trabalho dela e por ela, né? Muito bem. Bem, então, já falamos da família, agora então vamos começar de novo na área profissional. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi numa associação de poupança e empréstimo. Você tinha que idade, né? Quando eu completei 18 anos. 18 anos. Eu já estava na faculdade, eu achei que eu deveria custear meus estudos, porque que eu não iria fazer o UNB, porque o UNB só tinha o curso de dia. Eu queria arranjar um emprego, pagar os meus estudos e me sustentar. Trabalhar e estudar. Eu consegui esse emprego com muito custo e permaneci lá até o advento da minha ida para o Exército. Assim, eu fiquei lá pouco tempo. Você foi contratado. Contratado. E depois... Não foi por meio de concurso, né? Não. Era contratado. Uma empresa particular, né? E depois eu fui para o Exército, fiz o curso de oficial da reserva, depois voltei no ano seguinte como aspirante, permaneci até a minha promoção para segundo tenente e depois pedi baixa. E em seguida começo já a advocacia. Mas a área militar, o que você tem no coração dessa área militar? Olha, o Exército para mim é um lugar, uma experiência que eu guardo muito carinho no meu coração, porque lá eu conheci pessoas grandiosas. Meu comandante de unidade, meu comandante de subunidade, não vou citar nomes aqui porque sempre vou esquecer, certo. Mas foram pessoas exemplares para mim. Inclusive, na parede da minha subunidade, há uma frase que eu não esqueço, que foi um aprendizado muito importante. E lá diz o seguinte: a efetiva liderança é a liderança do exemplo. Do exemplo. E essa é uma frase muito forte. E eu tive a honra, a sorte de aprender isso muito cedo na minha vida. Isso me ajudou muito. Disciplina, respeito. Autoridade. Eu achava que lá eu ia ficar ouvindo gritos no ouvido o tempo todo. Eu fui liderado por homens que jamais aumentaram o tom de voz. Pessoas assim, muito educadas, pessoas muito polidas. E você tem esse perfil, você é uma pessoa bem educada, pacífica, a gente percebe. O meu instrutor-chefe do NPOE... Você é da paz. Ele só olhava para a gente. Quando ele olhava para nós já sabíamos o que tínhamos que fazer. Esse é o líder. E esse exemplo eu trago para minhas equipes, que eu já liderei aqui no tribunal e em outros lugares. Esse exemplo eu trago também por essa experiência que eu passei no Exército Brasileiro. Uma grande gratidão que eu tenho. Está no coração, né? Aprendeu muito na área militar. Sou muito exemplo, satisfeito, a disciplina, muito grato pela hierarquia, pelas lições que eu tive lá. São lições realmente... Eu, quando fui fazer o teste, o instrutor-chefe, ele falou para mim assim: se o senhor entrar aqui, o senhor vai ter uma experiência que nenhum dos seus colegas, seus amigos terá. O senhor espere para ver no que o senhor vai se transformar daqui a um ano. Certo. E ele tinha toda a razão. Do total, você ficou quantos anos na área militar? No total, eu fiquei à disposição do Exército durante 2 anos. 2 anos. Certo. Bom, e depois da área militar, você foi fazer o quê? Fui advogado. Você entrou na advocacia. Na advocacia, eu tinha acabado de me formar. E advogou em que área? Área civil, criminal? Advoguei na área civil e criminal, mas muito mais na área civil, e eu comecei a receber ofertas de empresas e de entidades associativas para representar. Inclusive, eu fui advogado da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais,
fui advogado de várias empresas, então a minha advocacia era muito focada em atendimento às empresas. E quando eu fiz o concurso, eu tinha 27 anos de idade. Mas você foi trabalhar com seu pai, que já era advogado? Não, meu pai nessa época estava em Belo Horizonte, estava Belo Horizonte. Em outra região. Mas você abriu um escritório ou foi trabalhar Eu em abri um um escritório? Eu abri um escritório. Você abriu. E rapidamente eu consegui me estabelecer e, graças a Deus, tudo deu certo. E foi aqui no centro de Brasília? Foi no setor de Rádio e Televisão Sul. Aqui perto. Meu primeiro escritório, lá. Na Asa Sul. Fiquei ali até obter a aprovação. E foi um dado importante essa influência do meu pai, porque lá pelas tantas ele olhava para mim assim e falava, meu filho, eu acho que você tem mais uma feição de magistrado. Ele via, assim, às vezes eu recusando causas, né? E estudando aquilo, falava assim, não, essa eu não vou pegar. Eu passava para outro colega, fazia, não, meu filho, Você trabalhava sozinho ou tinha um colega de sócio? Eu tinha contratado colegas para me auxiliarem lá no escritório. Eu tinha 2 profissionais que me ajudavam no escritório. Certo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e um dia eu resolvi fazer o concurso. Mas vou voltar ao escritório. Uhum. Você estava sobrevivendo bem financeiramente? Vivendo bem, dando para um jovem sobreviver, advogado que já tinha apartamento, carro novo, e viajava bastante. Tinha, assim, uma o vida bem difícil confortável. advogado é o início da carreira, né? Para sobreviver da advocacia. Eu tive a graça de ter um início mais tranquilo, porque rapidamente, no sistema Bocovido, os empresários começaram a me contratar. Olha aí. E, inclusive, no ano que eu passei no concurso, eu ia assinar um contrato com o Banrisul, para representar o Banrisul aqui em Brasília. E não, lógico que eu não assinei, porque já tinha passado. Muito bem na advocacia. Comecei bem na advocacia. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você largou aquilo tudo para ser juiz? Assim, quando o chamado chega. O chamado chega. Nós não temos assim outra opção, né? E você ficou quanto tempo na advocacia? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Então, uma experiência boa. Comecei aos 21 e terminei aos 27, quando eu tomei posse no tribunal. Da advocacia você veio para a magistratura? Direto para a magistratura. Direto. E qual foi o incentivo para a magistratura? Foi a sugestão do papai, o conselho do papai? Ou é o chamado de Deus mesmo? Eu daqui a pouco comecei a perceber que eu queria ser juiz. E eu tinha uma referência muito forte aqui, de hoje, que são pessoas que são colegas nossos aqui no tribunal. Eu fazia audiência e falava assim, ora, mas que é a postura desse juiz, né? Que coisa, né? Que conhecimento, sapiência, sabedoria. E eu fiquei encantado com aquilo. Falei assim, eu quero isso também para mim. Quero ser juiz. Eu quero ser juiz também. E isso me influenciou bastante. Alguns colegas aqui do tribunal me influenciaram muito. Eu já falei para eles. Deus colocou no seu coração. Coloquei no meu caminho de você e eu falei assim, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer uma autocomposição dessa audiência? Que talento essa pessoa. Eu ficava assim, espantado de ver a sabedoria, o conhecimento dessas pessoas. Eu falei, não, eu quero fazer parte disso aí agora. Né? E comecei a estudar para o concurso. Muito bem. E você passou aqui, você fez concurso só em Brasília ou fez fora também? Não, fiz aqui só em Brasília. Só em Brasília. Para juiz federal e para juiz do DF. E quando eu passei aqui, tomei posse, eu larguei lá, eu não continuei. Para juiz federal eu estava passando também. Você estava passando o concurso para juiz federal. E preferiu Brasília para não sair da capital? Não, para não sair. Porque o juiz federal teria que mudar daqui, né? Porque também eu queria ser juiz de direito, sempre quis ser juiz de direito. Né? E aqui tem uma peculiaridade porque nós somos juízes estaduais, mas pertencemos à estrutura judiciária da União. Da União. Então, para mim, isso foi uma coisa fundamental na minha escolha. Portanto, de não prosseguir. Muitos colegas da minha turma foram para o Justiça Federal depois. Em que ano foi, Álvaro, o seu concurso? Aqui eu já 93, falei, mas 93. Só repetir aqui, 93. Foi em 93, 1993. Eu me lembro, eu estava na sua posse. Eu tomei posse como juiz em 89, 7 de julho de 89. Mas eu me lembro que eu estava lá, sua família toda, exatamente. Meus pais prestigiando, estavam, meus irmãos estavam, homenageando a sua honrosa posse como juiz. Eles sempre foram muito presentes, né, na minha vida. E o Álvaro, você tinha 20 e poucos anos, tinha? Eu tinha 28. Quando tomei posse, eu já tinha completado, porque eu passei... eu tinha 29. 29. Eu passei, eu tinha 28. Quando eu tomei posse, eu já foi em abril de 94, eu já tinha completado 29. Olha só. E você foi trabalhar onde? O primeiro cargo de juiz, juiz substituto. O desembargador José Hilário havia sido promovido para o tribunal e deixou vaga a segunda vara da Fazenda Pública. Lá estava já esse pleno o colega Delano Santos Câmara, sim, o juiz substituto. E eu fui lá para auxiliá-lo.
E foi muito bom a minha experiência na segunda. Depois o Delano saiu de lá e eu permaneci em exercício pleno ainda até ir para a terceira de fazenda. E lá da terceira eu fiz um pedido ao tribunal, foi da segunda ainda, eu constatei, nós só tínhamos 4 varas de fazenda. Subscrevi um pedido ao tribunal, eu substituto com 1 ano de carreira, fiz um pedido ao tribunal para que dobrasse o número de varas de fazenda, juntei os dados todos estatísticos e fundamentei tudo, e o tribunal, depois de receber o pedido, 2 meses depois, aprovou aquele requerimento, e nós temos até hoje 8 varas de fazenda. 8 varas. Eu fui juiz da 4ª vara da fazenda, durante 7 anos. Eu recordo. Fiquei lá, 7 anos. Matéria complexa. Foi um processo lá fazia processo com 10 anos de tramitação. Eu sempre gostei de direito público. É uma matéria difícil, né? Muito embora eu tenha me dedicado na docência ao direito civil, com mais ênfase, e depois ao processo civil, mas isso tem uma explicação. Eu lecionei direito civil e processo civil para que eu me sentisse mais aprimorado para atuar no tribunal. Tudo pensando na judicatura. Eu pensei, e depois a vida acadêmica deu certo, prossegui. Mas aquilo tudo acabou se revertendo na minha vida profissional aqui no tribunal. Com certeza. Eu já falei no início, hoje é dia do professor. Pois é. E o professor é um eterno aluno, ele aprende mais que o aluno, né? Porque ele tem que estudar para dar aula, fazer pesquisa. É muito gratificante ser professor. Essa foi a situação paradoxal que eu vivenciei quando eu tomei posse. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu não me sentia preparado. Até hoje, aliás, eu não me sinto suficientemente preparado. Eu estudo todos os dias. Mas eu falei assim, não, eu preciso estudar. E ali eu comecei um plano de estudo profundo de direito público e tal. Eu já trabalhava na área, então eu já tinha bastante expertise na área, mas eu comecei a estudar e me aprofundar. E também isso me deu mais segurança para desempenhar as minhas atividades. Depois, em vara civil, né? Eu fui promovido em 96, em fevereiro de 96, eu fui promovido para a vara civil de Planaltina. Mas já estava lá em exercício antes, porque nós já fomos... Peraí, então vamos somar aqui. Você ficou como substituto? 1 ano e alguns meses. Pouco tempo. Pouco tempo. Eu fiquei 3 anos, mas teve turma que o pessoal ficou mais de 10 anos. Eu acho que 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E aí fomos... Então você foi para a turma civil de Planaltina. Para a vara civil de Planaltina. Lá cheguei como substituto, mas já ia ser minha lotação, porque fizemos um acordo. Eles só iam esperar o início do ano subsequente. Você foi trabalhar na vara do Sá Peixoto. Exatamente. O Sá já tinha se aposentado na época? Já tinha aposentado. Certo. Você foi o titular da vara, né? Titular da vara. Já tinha saído de lá. A vara era... aliás, quem tinha acabado de sair daquela vara em remoção foi a doutora Eutália. Eutália. Eu trabalhei como substituto na vara com o Sá Peixoto. Lá em Planaltina? Eu trabalhei na vara criminal, quando o Timóteo era diretor de secretaria. Pois não. E depois o Sá Peixoto estava de férias e eu fui para o lugar dele para substituí-lo. Na vara civil. Eu cheguei em Planaltina e também ali foi uma grande experiência que eu tive. E o que me impressionou em Planaltina foi a qualidade da advocacia da cidade. Da advocacia. Advogados de alto nível, muitos dos quais depois ficaram meus amigos e tenho grande consideração por eles. E a cidade muito interessante, Planaltina, uma cidade histórica, né? E com um corpo de advogados impressionante. Realmente, isso facilitou muito minha vida lá. Porque advogados... E você ficou quanto tempo em Planaltina? Eu fiquei, então, de meados do ano de 95 até 1999, quando eu pedi remoção para a segunda vara de fazenda pública, que foi a minha segunda lotação como titular. E lá permaneci na segunda vara de fazenda pública até vir ao tribunal em 2016. Nós estivemos há poucos dias em Planaltina, houve uma comemoração e homenagem aos terceirizados que trabalham. A administração do tribunal esteve lá. Exatamente. E eu falei um pouco de Planaltina, que Planaltina hoje tem 165 anos de idade e uma população de 190 mil pessoas. Só imagina... Cresceu muito. Naquela época, éramos eu e Ademar lá.
Uma cidade que na época tinha 138 mil habitantes. Então, hoje tem 190. E era só uma vara civil de família e óbvio sucessões. E a vara criminal e o Tribunal de Júri, o doutor Ademar Vasconcelos era o nosso juiz lá. E nós éramos os dois. Foi um grande magistrado lá também. Magistrado. Fez história lá. Tivemos uma carreira ali belíssima. Muito importante a atuação dele naquela cidade. E algum fato curioso lá de Planaltina para você registrar aqui na nossa história? Talvez não curioso, mas muito interessante e relevante, que são as demandas de natureza real, né? As ações reivindicatórias. Uso capião, reintegração de posse. E lá nós tínhamos uma ação reivindicatória que tinha uma oposição, denunciação da lei pelos dois lados e outros tantos pedidos de assistência. Esse processo que estava lá já há algum tempo na vara. E eu me lembro que eu falei assim, eu vou sentenciar esse processo em audiência. Ah, o senhor vai sentenciar. Preparei tudo, chamei a audiência de instrução de julgamento e proferi a sentença na audiência. Na audiência. Assim, para afirmar, era novidade lá no fórum. Era uma novidade e eu levei porque era um processo muito complexo. E falei assim, não, se eu der conta de julgar esse processo, eu estou preparado para essa vara. E ali foi um grande aprendizado, principalmente nas questões que envolvem direitos reais. Eu me lembro, quando eu fui juiz lá, eu resolvi um problema de uso capião. Exato. Era novidade, né? Porque terra pública, de um modo geral, aqui no DF, mas lá ainda tinha terra particular. Tinha muita terra particular lá. Então, bem, depois de Planaltina, você veio para Brasília. Como é que foi? Aí eu pedi remoção para a segunda vara de Fazenda Pública, foi aprovada em novembro de 1999 e eu, a partir dali, comecei o meu trabalho na segunda vara de Fazenda Pública. Retornei para ela, porque eu tinha começado a minha carreira nela. Já tinha trabalhado como substituto lá. E lá facilitou muito o meu trabalho, porque o juiz que eu havia sucedido na segunda vara de Fazenda, o desembargador Camanho, fez um grandíssimo trabalho lá, um belíssimo trabalho nessa vara. E foi muito bom dar seguimento ao trabalho que ele havia começado lá. Então, para mim, foi um aprendizado muito importante também e uma felicidade poder trabalhar numa área de... Bom, você passou como substituto e depois como titular. E algum processo que você lembra, chamou a atenção? Olha, para mim, os processos mais impactantes da segunda vara de Fazenda Pública, todos são importantes, mas os mais impactantes foram os processos de improbidade administrativa. Improbidade. Aqueles foram realmente marcantes e algumas ações civis públicas que também tramitaram por lá. E eu coloquei em prática um pouco da minha experiência de pesquisa na UNB. Certo. Política pública por meio da ação civil pública, para mim foi uma experiência que deu certo. Por exemplo, aquela ação civil pública que fez a opção pelo Hemocentro como centro de referência para pessoas com desordens sanguíneas. Certo. Nós fizemos isso por meio de uma ação civil. O Ministério Público teve a coragem de ajuizar, eu tive a coragem de sentenciar depois de um longo processo, e o tribunal teve a coragem de manter aquela sentença. STJ, Supremo... Porque sua decisão estava absolutamente correta. Mas era uma novidade, né? Se eles tivessem adotado uma postura mais tradicionalista, mais conservadora, certamente a sentença não teria sobrevivido. Mas ela sobreviveu e transitou em julgado. Eu tenho uma boa lembrança desse processo, porque foi realmente uma inspiração que nós tivemos para resolvermos um problema de parcela significativa da população. Um problema que afetava o Estado todo, né? Exatamente. O Distrito Federal. Exatamente. Bem, da vara da Fazenda, então você foi para onde depois? Depois eu fui convocado, a convocação ocorreu em meados do ano de 2016, e eu fiquei trabalhando na 5ª Turma Civil, e um pouco depois... Então você já tinha mudado, a remoção já tinha acontecido. Da vara da Fazenda você passou para a Turma Civil. Para a Turma Civil, aqui no tribunal, e depois como juiz de segundo grau, e depois... E você ficou até o final na 5ª Turma Civil? Não, depois eu em seguida, quando eu vim para o cargo de juiz substituto de segundo grau, eu fui para a 3ª Civil. A 3ª... E depois como desembargador para a 2ª. Certo. Todos os lugares magníficos, né, nos quais nós trabalhamos. Bem, então vamos repetir aqui. Você passou para a vara da Fazenda, passou por varas cíveis, até juiz de direito substituto de segundo grau, ou seja, desembargador convocado. Isso.
E daí veio você ficou no total quanto tempo convocado? Convocado fiquei um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Né? E então depois, foi uma carreira rápida, então, na substituição. Não, e depois porque eu fiquei um mês, na verdade, na quinta, depois eu fui para a terceira criminal, mas depois fiquei recebendo os processos ainda, né? Fiquei para pautar para o julgamento, isso tudo acumulando ainda com a segunda vara de fazenda. Só quando eu vim, tomei posse como juiz de segundo grau, vim removido, né, como juiz de segundo grau, é que eu deixei a segunda vara de fazenda e passei a trabalhar apenas no tribunal. Muito bem. E a promoção para desembargador titular aconteceu, repete a data aí. Nós já falamos só para registrar. Eu tomei posse no dia 14 de maio de 2021. 2021. Com desembargador titular, foi para a turma civil. Para a segunda civil e segunda Câmara Civil. Segunda turma civil, segunda Câmara Civil. E continua lá na Continuo lá turma. E de lá só se me tirarem. Eu não e como é que está o trabalho na segunda turma civil? Olha, o trabalho... Mudou muito ou continua a mesma rotina? Rotina de matéria, por exemplo. Matéria o trabalho no primeiro grau é um trabalho essencialmente solitário, né? E não há muito como trocar ideias com as pessoas, né? E nas turmas de julgamento do tribunal, é muito bom quando nós recebemos uma visão de um colega de turma, mesmo que seja um voto divergente, que se interessou em ler aquilo tudo, em fazer, né, uma outra apreciação. Um ser humano não vê o mesmo objeto, com a mesma dimensão, com a mesma cor, com a mesma densidade, né? Existe um fenômeno. Nós somos pessoas diferentes, a nossa formação é diferente. Certo. E um desembargador sempre vai ver aquela matéria de uma forma diferente. Muitas vezes concorda com a fundamentação, não concorda com o valor que se deu ao fato. Certo. Ou discorda de algum outro elemento não tão central. Mas... Ou seja, não existe dono da verdade, né? Não. Você pode fazer um voto com 200 laudas e ter a convicção que seu voto está absolutamente correto. Não precisa mudar nenhuma vírgula. Aí chega uma visão, olha, mas o senhor... daí vem um colega e diz assim, olha, eu vou votar de outro modo. Tem uma questão aqui... Voto divergente. Exatamente. Não concordo com essa isso conclusão. É a riqueza do segundo grau. Você fala, mas não é possível, meu voto está certíssimo. Principalmente num lugar como a segunda turma civil. Então temos lá o desembargador João Guimon, que é o nosso decano, Hector Valverde Santana, eu, o Renato Scúcio e o Fernando Tavernari. Uma turma maravilhosa, hein? Uma turma, olha, eu vou te contar, todas são muito boas, mas a segunda turma civil é especial, porque especial. O nosso ambiente, a nossa atmosfera de trabalho é muito boa. Nós discordamos em quase tudo, mas com muito respeito. Claro, faço parte. Com muita consideração pela visão do outro colega. E o princípio da colegialidade nos dá a possibilidade de convergirmos para uma solução, muitas vezes, sobre algum assunto, mas com a inteligência daqueles que foram envolvidos do colegiado. Isso aí é uma vivência, um aprendizado ímpar que nós temos. E sempre prevalece o bom senso, né? Sempre às vezes tem um pensamento mais radical, mas no geral prevalece o bom senso. Exatamente. Os colegas, eles têm uma visão... Ou seja, uma lógica jurídica. Tudo tem lógica jurídica, né? Exatamente. Se você analisar bem... E nós temos ali colegas muito experimentados, né? Tem muita experiência, muito conhecimento de vida e jurídico também. E é interessante, são interessantes os depoimentos dos advogados. Muitas vezes você dá um voto contrário, ele vai lá para a tribuna e agradece, e fala, mas eu acabei de votar contra. Não, mas eu vi que o senhor realmente se esmerou para dar esse voto, que o senhor proferiu um voto bastante substancioso e tal. E nós aprendemos muito aqui essa tarde. É muito comum ouvir esse tipo de coisa. Isso nos alegra, porque é um reconhecimento... Com certeza. De uma classe que, às vezes, fica irritada com a magistratura, mas que reconhece o esforço que nós temos nesse trabalho, que é um trabalho gigante, de julgar com muita velocidade, num certo fordismo, e ainda assim com a obrigação de acertarmos. E são dois pontos de incongruência, a velocidade e o acerto, mas nós temos que fazer dar certo. Então nós temos que conseguir... Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. E não basta dar qualquer resultado, o resultado tem que ser aquele melhor resultado possível, que você poderia conseguir naquele processo. E qual é a matéria mais frequente hoje lá na segunda turma civil?
Nós temos muitas questões que envolvem, eu acho que as mais frequentes são contratos. Contratos. E depois, relações de consumo, né? E também relações com o poder público, candidatos de concurso. Então, há um cardápio bastante diversificado de pretensões que nós examinamos diariamente lá, né? E as sessões são muito ricas de possibilidades, né? Certo. Temos uma relação muito amistosa, muito adequada com os senhores advogados, com o Ministério Público. Então, é realmente uma experiência muito positiva que nós temos na segunda turma civil. Tá certo. Qual é o seu projeto daqui para frente? Porque você é jovem ainda. Vamos registrar. Eu já falei sua idade aqui, dá para você repetir sua idade? Olha, eu completo 60 anos agora, em janeiro. 60 anos? Jovem. Então, você até os 75, você ainda tem mais 15 anos, de acordo com a lei, a compulsória é os 75. Então, mais 15 anos de tribunal. Tive um problema Qual de é saúde. O projeto? Que tive um você problema pensa? de saúde há uns anos atrás, e toda vez que eu vou ao médico, ele pergunta, já está aposentado? Já está aposentado. Eu falo, não, ainda não. Eu ainda sou menino, e tem vai só demorar 60 um pouco anos. ainda. Eu posso me aposentar a partir de janeiro agora, quando eu completo 60, né? Mas eu não tenho planos ainda. Acho que estou ainda bastante produtivo e tenho muita vontade e amo o trabalho. Né? Então, eu acho que há muito espaço para que eu prossiga. E estou aprendendo ainda. Não cheguei no ponto ainda que eu quero de aprendizado. Não se esqueça de Pons de Miranda, hein? Não me esqueça que ele era um eterno estudante. Que é um autor que me influenciou muitíssimo. Né? O autor que me influenciou muitíssimo por influência do meu pai. E ele é realmente uma referência para mim, não só pela teoria do direito privado, pela teoria do fato jurídico, enfim, pelas teorias do negócio jurídico, teoria da invalidade jurídica. É o eterno mestre. Ele é uma pessoa que... Mas, Badoralvo, 15 anos pela frente estão reservados para você. Pensa na administração, ser o presidente do tribunal, acho que você tem idade para ser o presidente do tribunal. Eu fui secretário-geral do CNJ e atuei muito aqui no tribunal. Como é que está a sua atividade hoje aqui? Eu não tenho bem certeza, porque eu não fico muito... Não fica pensando atento a isso. Muito na atividade. Mas eu exerci já a atividade no CNJ, exerci atividades aqui no tribunal, na presidência do tribunal, na corregedoria. E eu sou muito satisfeito com a minha atividade como juiz, como magistrado. Você não está planejando o que acontecer? Eu não planejo. Agora, se acontecer assim, na hora estiver disponível, estiver me sentindo bem com isso, irei. Mas não faço assim, não é uma coisa que eu almejo, que eu sonho desde criancinha. Se chegar a vez, tudo bem, né? É o meu caso também. Se chegar, tudo bem. E está desempenhando excelentemente bem, né? Parabéns pela sua atuação no TRE. E agora aqui na primeira vice, está dando um show, uma aula para todos nós. Obrigado. Mas você citou o Conselho Nacional de Justiça, você teve uma experiência lá, ficou 2 anos lá, como conselheiro. Um pouco menos, não, como secretário-geral. Aliás, como secretário-geral. Aliás, foi um orgulho para o tribunal, quando você foi nomeado, o tribunal até hoje elogia. Foi uma honra para o tribunal ter o desembargador Álvaro como fiz a gestão do ministro Gilmar Mendes, que também foi uma experiência muito gratificante para mim, porque é um homem muito inteligente, muito articulado mentalmente, e as reuniões com ele sempre eram muito frutíferas, ele muito inquieto. Então foi um período muito interessante também para a minha formação, para o meu aprendizado. E lá eu era o coordenador de despesa, né? Certo. Então pude desempenhar essas atividades de gestão, de administração, com bastante veemência nessa época. E isso é uma experiência, para mim, satisfatória. Com certeza. Na esfera administrativa. Né? E orgulho para o Tribunal de Justiça do DF. Né? Muito obrigado. Ter o desembargador Álvaro nessa função. Foi muito bom. Uma mensagem para os seus filhos. A filha está fazendo direito, ela já se formou? Já está formada. Já. Ela está advogando. Tá advogando. O filho é médico veterinário. Médico veterinário. Olha, uma mensagem para os seus filhos. Eles são... É muito porque difícil. Amanhã eles vão ver essa filmagem. É muito difícil meu hoje pai aí falando um pai dizer que está plenamente satisfeito com seus filhos. Né? Hoje as coisas estão muito difíceis, né, Zimado? Mas eu posso dizer para o senhor que eu estou plenamente satisfeito com meus filhos.
Eles, assim, têm me dado muitas alegrias. Deus seja louvado. Deus seja louvado e, assim, estão cuidando das próprias vidas, trabalham, são muito esforçados, né? Então, eu acho que um pai não pode pedir mais do que isso em relação aos filhos. E eu me sinto também bem-sucedido na minha missão como pai, porque eles estão bem, os dois, né? Os dois estão bem. Então, Eles estão crescendo. moram com você ou cada um tem sua casa? Não, a Isabela mora com a mãe e o meu filho tem a casa dele, tem a casa as instalações lá, ele está lá, já mora, né? Tem uma companheira já, tem a sua vida. Né? E quando é que vem o netinho aí para enriquecer? Eu acho que eu estou muito novo ainda coração. para ser avô, mas assim, no dia que chegar nós vamos recebê-lo com... Né? Mas o tempo passa, hein? Pois é. Eu vou completar 46 anos de casamento, 6 filhos e 5 netos. Tempo vem. Eu estou já há 14 anos com a Léa e nós decidimos, ela decidiu e eu acolhi, não temos filhos. Então eu fiquei só com os 2 do meu primeiro casamento. Certo. E estou muito satisfeito com eles. Eles sabem disso, eu sempre verbalizo isso para eles. Eles são uma alegria para mim, meus filhos são... Então essa é a mensagem que você deixa para eles. Meus filhos são uma fonte constante de alegria para mim, de satisfação. O papai ama os filhos. Sem dúvida nenhuma. Filho feliz, pai feliz, né? Exatamente. Se o filho não estiver feliz, o pai não consegue ser feliz. Essa é a nossa vida, né? É o nosso tesouro, a nossa família. E é um grande desafio. É um grande desafio, né? É uma missão. Exatamente. E o que precisa mudar no tribunal? Você tem 15 anos aqui no tribunal. Se você seguir até a compulsória, se você fosse mudar alguma coisa aqui, ou ampliar, ou corrigir, eu acho que o nosso qual tribunal, seria a sua sugestão? Ele passou muito tempo fazendo plantios bem-sucedidos. E hoje nós estamos em época de colheita, uma época de alegria, de festa. Não podemos esquecer de continuar o plantio, né, para os próximos anos. Mas nosso tribunal é um tribunal bem-sucedido. Eu não alteraria nada importante no tribunal, porque ele vem dando certo. O que me incomoda como magistrado, nesse tempo histórico vivido, nas experiências que nós temos de compartilhamento do ato de julgar e perceber, de um ponto de vista etnográfico, inclusive, a visão que tem os outros tribunais sobre o direito, é o atual sistema de precedentes que nós temos. Eu acho que nós precisamos amadurecer mais a nossa percepção a respeito de precedentes. Eu compartilho a ideia de alguns professores e eu acho que nós não temos exatamente o sistema de precedentes no Brasil. O precedente não pode ser historicamente alguma coisa criada com um número para valer para o futuro. O precedente é alguma coisa que eu estudei no passado. Certo. E que me persuadiu a entender daquela forma. Então, eu acho que estamos precisando, talvez, meditar mais, refletir mais. As opções que fizemos, tanto na reforma do Código de Processo Civil anterior, quanto agora essa revolução estridente que foi feita a respeito do valor dos precedentes, para entender que talvez os precedentes tenham sido criados para resolver problemas de multiplicidade de processos nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Mas o Pontes Miranda falou alguma coisa no seu Sistema de Ciência Positiva de Direito, que é um dos primeiros livros que eu li, das primeiras coleções, a coleção que eu li dele, dizer que não adianta fazer balizas para os rios, porque na enchente a água leva tudo embora. E a torrente social, os problemas jurídicos que se criam com precedentes, eles talvez estejam a demonstrar que nós precisamos repensar esse sistema. Não basta dar um número para uma ideia e, às vezes... E o direito evolui, como a vida, né? E nós assistimos, nós temos o hábito de assistir às sessões do STJ, por exemplo. E aí, lá no STJ, às vezes nós percebemos que eles não seguem o próprio precedente. Então, isso quer dizer que não é autenticamente, talvez, um precedente. Porque se fosse um precedente, ele seria seguido. Talvez fosse superado ou adaptado. Então, nós precisamos voltar a conversar a respeito desse tema. Porque hoje nós temos quem aplique a ideia de precedente assim, sem nenhum questionamento. Outros questionam mais e alguns até não aplicam algum dos temas por entendê-los inadequados para aquela situação. E ali cria-se uma tensão, principalmente entre os advogados, que têm uma expectativa legítima de que, se é precedente, que seja observado.
mas a torrente do rio não é bem assim, não é tão simples assim. Né? Os estudos, o pesquisador do futuro, o etnógrafo do futuro, ele vai consultar esse momento histórico e vai perceber que nós fizemos uma opção pragmática a respeito do número de processos. Mas essa solução pragmática não pode servir de mote para a solução dos problemas jurídicos de uma forma assim literal, sem a percepção a respeito dos valores, das mudanças sociais ou dos problemas emergentes que surgem muitas vezes mais complexos do que aqueles que foram utilizados como casos específicos para a formação do precedente. Não trabalhamos com regras matemáticas, né? Exatamente. Com fatos humanos. E eu acho que esse é o nosso principal desafio hoje, desembargador Bellinati, e esse é um tema que me preocupa, porque eu não vejo as pessoas muito preocupadas com isso. E isso me preocupa como julgador, isso me preocupa como membro de órgão colegiado, e às vezes eu tenho que divergir a respeito do tema 1079, por exemplo, que é um tema ainda cáustico. E eu divijo lá e falo, mas nesse caso não dá para aplicar, isso vai criar uma solução desarrazoada para a parte. E aí aquilo cria uma discussão, mas eu acho que nós precisamos avançar mais para saber o que vamos fazer com esse sistema de precedentes que foi criado, no modo como foi criado, o sistema para frente. Né? E eu tenho uma preocupação com isso. Procuro seguir, procuro ser um jurista obediente. Essa minha primeira obediência é o direito. Ao direito. A legítima expectativa das partes em ter uma solução a evolução correta humana. e ter uma solução correta para o seu problema jurídico, uma solução fundamentada, adequada, razoável e justa. Né? Então, eu acho que nós não podemos sair aplicando qualquer coisa que... Então, este é o juiz Álvaro Ciarletti. Esse sou eu. E meu pai dizia, se você for para o exército, você vai andar preso lá, porque talvez eles não suportem as suas ideias. Eu vim para um lugar onde... Mas são boas ideias. As ideias são respeitadas, né? As percepções de mundo, com certeza. As angústias, né, que nós temos, que a atividade judicante me angustia. Muito bem. Mas a gente procura fazer o melhor que é possível para acertarmos. Né? Cada um tem um sonho na vida. Eu sempre pergunto, qual o seu sonho? Ou se tem? Eu acho que tem, todo mundo tem um sonho. Você tem algum sonho ainda para realizar? Eu tenho o sonho que eu tinha, o maior sonho da minha vida, é profissional. Eu atingi quando tomei posse no tribunal. Esse para mim realmente é um sonho. Sonho pessoal, atingi quando casei com a Léa. E temos uma vida muito harmônica, muito de um companheirismo. Uma vida de paz. Uma vivência compartilhada, né? E ela além de ser uma conselheira para mim, ela debate as questões jurídicas, ela fala sobre as questões pessoais, os problemas todos. Então, ela é uma pessoa muito importante nesse sentido. Portanto, eu confesso ao senhor que eu sou uma pessoa bastante satisfeita com o que eu já tive a graça de receber de Deus. Eu não tenho grandes aspirações sobre muita coisa. Não penso em sair desse tribunal, que eu amo esse tribunal. Às vezes perguntam, você não vai disputar? Eu não. Eu vou permanecer aqui até a minha aposentadoria e vou fazer o melhor que eu puder para ser um bom magistrado até lá. Né? Então, eu tenho essa ideia. Né? E, então, desembargador, eu não tenho assim, muitas aspirações. Porque tudo que eu quis, eu conquistei. Né? Conquistou. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Muito bem. Então, para as suas considerações finais desse programa de entrevista História Oral do Tribunal, que vai ficar no canal do YouTube do Tribunal eternamente, e também a transcrição. Então, amanhã nós vamos ver. Deixa eu registrar aqui a data. Hoje é dia 15 de outubro. 15 de outubro. Terça-feira, como eu falei no início, dia chuvoso, um dia belíssimo. Então, hoje nós estamos fazendo história aqui. Vai ficar na história esse bate-papo. As suas considerações finais. Quando eu comecei quando fui convidado para fazer essa entrevista, eu fui saber do que se tratava e fui, então, assistir os outros colegas, assistir o Hector, assistir vários colegas mais antigos e tal, e percebi que os senhores têm feito uma coisa muito sofisticada aqui. Porque os senhores estão tratando a história diante da dimensão do tempo histórico. E o que é o tempo histórico?
é esse espaço que existe, a expectativa que eu tenho sobre o mundo e o que eu vivenciei, porque o foco das indagações é sempre a experiência pessoal. É o tempo experimentado, o tempo vivido, é a vida vivida. A história aqui não é uma série de fatos lineares que aconteceram, mas é o ponto de vista, como eu percebi, agora percebo também na minha entrevista, é que os senhores têm feito o que há de mais sofisticado na teoria da história. Reinhard Koselleck, por exemplo, tem um livro, Futuro Passado, que é até um trocadilho, né? Que o futuro passou-se, o futuro passado. E ele trabalha nessa dimensão dessa obra, que é a obra central da vida acadêmica dele, ele trabalha o tempo histórico. E quando eu percebi o que os senhores fazem aqui, eu falei, olha ali, eles estão lidando com o tempo histórico. Então, as minhas palavras finais são de agradecimento e de elogio a esse trabalho. Trabalho que fica ainda mais nobre e mais brilhante nas mãos e na voz e na personalidade de Vossa Excelência. Que, repito, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho, porque eu tenho muita amizade. Agradeço muito. Parabéns, saúde, paz e muito amor para você e para a sua família. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela missão belíssima que está cumprindo nessa terra. Muito obrigado. Felicidades aqui. Obrigado.